18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Boa noite, equipe, 18 horas de plantão hoje. Feliz Natal. Boa noite, Karine Leão. Muito boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. É claro, sempre contando com a sua participação pelo nosso WhatsApp 994887592. Inclusive pode mandar até uma mensagem, ainda dá tempo, né, de Feliz Natal, cara? Claro que dá, afinal de contas ainda é dia 25, tá valendo aí mensagem de Natal e de Ano Novo também. Manda, participe exatamente aqui do programa do 18 horas, galera. Então repete aí o número, 994887592, 994887592 é o telefone, Karine, é o WhatsApp. Exatamente, manda um zap pra gente. Valeu. Mix. Vamos começar às 18 horas de hoje com os destaques do dia. Mensagens de esperança marcam as celebrações de Natal na Catedral Metropolitana de Manaus. Feriado de Natal debaixo de chuva em Manaus causa alagamentos por toda a cidade. Navio de cruzeiro volta a atracar de balsa no porto de Manaus depois de mais de 3 anos. Pescadores aqui do Amazonas estão pedindo mudança na data do período do defeso. Hora 6:04, valeu. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Você que está aí sempre na sintonia certa. Vamos juntos com os destaques desta segunda-feira, hein? 25 de dezembro de 2023, no ar mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Legal, e nós começamos o programa 18 horas de Natal de hoje, 25 de dezembro. Hoje, como todos nós sabemos, aniversário de Jesus, o Filho de Deus para os cristãos. Dia de maior festa cristã do mundo, inclusive. Dia de pregar e praticar a paz, o amor, a harmonia, a amizade e a fé, Karine, no Salvador. É, exatamente. Lembrando do nascimento, que a fé seja renovada, né? Com todo dia de Natal. Bom, dia especial, né, Carlão? Para mim, eu que sou católica, é muito especial. Dia de reunir a família, os amigos e celebrar, sim, o nascimento de Jesus. Dia de dar e receber presentes, mas acima de tudo, de se conectar com a espiritualidade, com os ensinamentos deixados por Jesus, que ensinou e praticou o perdão, o amor ao próximo e a promoção da paz. As mensagens de luz e esperança marcaram as celebrações de Natal na Catedral Metropolitana de Manaus e a missa foi presidida nesta manhã de Natal pelo cardeal Leonardo Steiner, que é arcebispo metropolitano de Manaus, em Carmim. Isso, e a repórter Nathalie Moraes acompanhou o momento da celebração e conta pra gente os detalhes. As celebrações de Natal despertam sentimentos, fortalecem a fé, reforçam os laços fraternos. Na missa de Natal que aconteceu na Catedral Metropolitana de Manaus na manhã de hoje, foi um momento de anunciar a luz e a esperança aos que creem no poder de transformação e do renascimento. Foi essa a mensagem deixada pelo cardeal Leonardo Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus, que presidiu a missa de Natal. Essa é a grande mensagem de Natal. Deus no meio de nós, como um de nós. Ele que veio nos trazer esperança, Ele que veio nos trazer consolo, Ele veio nos dizer que a nossa fragilidade humana tem futuro, Ele veio nos dizer do caminho da santificação, do caminho da transformação, Ele veio nos ensinar que os pobres são aqueles que são motivo do cuidado de Deus. E por isso todos nós nos enchemos de esperança, todos nós nos enchemos de consolo, todos nós nos enchemos de fraternidade e buscamos anunciar a fraternidade para vencermos a violência e as guerras. Para os fiéis católicos que participaram das celebrações, o Natal é um momento de se debruçar sobre si e meditar sobre os erros e acertos, perdoar as maldades, mágoas e recuperar o significado de generosidade. Por isso, seu Glicério dos Anjos celebra a data como a mais importante do ano. O Natal representa paz, saúde, né? Respeito um para com os outros e muita luz de nosso espírito
Espírito, e paz e mais paz. Entre os cristãos, o Natal representa a data do nascimento de Jesus Cristo. Por isso, devemos celebrar como um aniversário de alguém muito especial, como afirma a aposentada Terezinha Barbosa. Natal é aconchego, é lar, é família, tudo isso. E Deus é a essência da vida. A gente sem Deus não é nada. Então a gente tem que ser grato à casa do Pai, rezar, orar, seja aonde você estiver. É isso que para mim é Natal. O espírito natalino é, na sua essência, o amor em ação. Uma prática de bondade e também de generosidade. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Carlão, e hoje tem mensagem de Natal, né, Carlão? Legal. Fala aí, repete o telefone para as pessoas participarem também. É o 994887592, é o nosso WhatsApp direto, linha direta aqui com 18 Horas, Karime. Exato, então vamos conferir mensagens aí ao longo da programação, ao longo do nosso programa 18 Horas. E vamos agora ouvir Carlos Bravos da Praça 14, Leandra Correia, que está com a família. Vamos ouvir. Leandra. Oi pessoal, boa noite. Vocês devem estar começando aí o 18 Horas. Eu quero mandar um beijo especial aí pra Karime, porque eu sou fã dela, realmente fã. E principalmente agora, né? Que eu a conheci pessoalmente através da minha esposa, a Michela. Então, mas vocês todos são fantásticos e é muito legal escutá-los na imparcialidade, né? Na notícia, na hora. Um abraço, boa noite, boas festas. A todos do programa 18 Horas, um Feliz Natal. Feliz Natal, gente! Os apresentadores de Manaus, a todos nós que temos uma família, que podemos estar presente em comunidade. Feliz Natal. 18 Horas. Legal, então tá aí, né? Participação, Karime. Carlos Bravos, lá da Praça 14, valeu. Feliz Natal pra você. Leandra Correia, que tá com a família, inclusive, Karime. Parabéns, exatamente. Obrigado. Participe também, 994887592, é o nosso WhatsApp. Mix. Olha só, aqui em Manaus o Natal teve muita chuva, choveu hoje. Olha, vários bairros da cidade tiveram registros, inclusive, de alagamentos, hein, Karime? Pois é, não foi fácil não, viu, Carlão? Muita chuva. E hoje, alguns pontos da cidade, como a Avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte, registraram alagamentos. A repórter Nathalie Moraes tem um balanço da Defesa Civil a respeito dessa chuva de hoje. Boa noite, Nathalie. Então, choveu tanto assim para causar transtornos, Nathalie? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes, né? Antes de mais nada, um Feliz Natal para todos vocês, né? Mas hoje foi um Natal realmente muito chuvoso aqui na nossa capital, que infelizmente trouxe alguns prejuízos, né, para os moradores. Pelo menos 6 ocorrências foram registradas durante essa forte chuva que iniciou ainda na madrugada, né? E se estendeu aí ao longo da manhã de hoje nesse feriadão de Natal. Só no bairro de Flores, por exemplo, 5 casas foram invadidas aí por uma enxurrada de lama. Esses vídeos dessas casas, eles viralizaram nas redes sociais e, segundo os moradores, tudo isso aconteceu depois que o muro de uma obra de um condomínio que teria desabado e acabou aí acumulando muita água no terreno do empreendimento. Segundo o proprietário de uma das casas que conversou com a gente, o personal trainer Rafael Silva, foi por volta das 5:30 da manhã, quando todos os moradores da residência acordaram aí bastante assustados depois de um forte barulho. Quando eles abriram a porta, Karime e Carlão, do quarto, eles foram surpreendidos com a força da água. Nossa. Que literalmente invadiu o imóvel e levou tudo que eles tinham. A lama vinha da parte de trás da casa do personal e parte do muro da residência ele acabou desabando. E aí toda a lama que tinha ali naquela construção acabou invadindo a casa do Rafael e ele registrou assim realmente perda total de tudo, de todos os móveis, carro, motocicleta, foi tudo realmente submerso pela água. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, né, pelo YouTube, pelo site do 18 Horas, vai conseguir assistir como é que ficou toda essa situação, mas a gente conversou com o Rafael e ele narrou, infelizmente ele teve essa triste surpresa na manhã de hoje, que teve a casa invadida pela lama e pela chuva. O Rafael Souza, lá do bairro de Flores. Vamos conferir.
Olá pessoal, olha, essa situação foi que aconteceu aqui em casa, agora aqui no bairro Flores, na rua Araxá, no posto de Duque de Caxias. Infelizmente, por conta de uma situação que fizeram aqui, de uma obra que provavelmente deva ser irregular, de uma empresa aí, eu não vou poder citar nomes, e fez que nós passássemos por essa situação de alagamento, porque a nossa casa foi invadida pela água, pela enxurrada, pela lama, por tudo. Acabou destruindo a nossa casa, nós tivemos uma perca total, perdemos tudo. Olha, minha moto submersa, o carro lá foi alagado, arrancou o portão, destruiu toda a casa. E isso eu estou mostrando a parte da frente. Olha como é que está a força da água. E nós tivemos que ter muito cuidado aqui nessa hora, porque a água estava tão forte que ela estava levando a gente. Então, cuidado aqui para lidar com as crianças, com os idosos de casa, minha mãe, minha tia, minhas filhas. E é triste passar por uma situação dessa. Não era um vídeo que eu queria compartilhar, mas eu quero que vocês compartilhem muito esse vídeo. Compartilhem muito. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do Rafael Souza, ele que é personal trainer, né? E é morador lá do bairro de Flores, da rua Araxá, e onde infelizmente aconteceu essa tragédia, Karime. Terrível, né, Carlão? A gente viu das imagens que ele realmente perdeu tudo, a força da água ali, uma correnteza dentro da casa dele. A pergunta, gente, tem como responsabilizar essa empresa? Ele tem que pedir ajuda de alguém para investigar e saber direitinho, porque realmente ele perdeu tudo, né, Carlão? Tá tudo embaixo d'água. Além de ter perdido além dele ter perdido todos os móveis, né? Eles perderam todos os veículos da família. Foi perca total, realmente. Nós entramos em contato com a Defesa Civil, que inclusive esteve lá na casa, né? Avaliando toda a estrutura, já que parte do muro, o portão da casa foi levado por conta da força da água. E eles precisaram deixar o imóvel, Karime, e a Defesa Civil vai realizar um estudo, né? Para realmente verificar se é seguro eles mantiverem, né, voltarem para a residência casa, ou não, porque a casa foi totalmente tomada pela lama e pela chuva. E ao longo, né, essa não foi a única ocorrência registrada nessa manhã de Natal, nesse feriadão. Pelo menos 6 ocorrências foram registradas, 2 ocorrências de desabamento, 2 de alagamento, uma de risco de deslizamento e um barranco aí, né, que acabou deslizando, e um bueiro também que entupiu e acabou causando vários transtornos. A Zona Leste foi a área mais afetada, concentrando aí 3 das 6 ocorrências formalizadas na Defesa Civil. Outras 2 ocorrências foram registradas na Zona Sul aqui de Manaus. Vale reforçar que, apesar de todos esses prejuízos, né, a gente não registrou nenhuma vítima lesionada em meio a toda essa chuva. As estações pluviométricas aqui em Manaus registraram até às 11 horas da manhã 30 milímetros. Aí quem tá ouvindo pensa assim, só 30 milímetros? Mas dá uma ideia aí pra gente do que seja, né? Karime, é que assim, a chuva, ela não cai na mesma proporção em todos os pontos, né? Vale a gente reforçar isso. Por exemplo, no Mauazinho choveu cerca de 84,89 milímetros. É quase 1 metro de água, é muita água. Já na colônia Antônio Aleixo foi cerca de 37,40 milímetros. No Igarapé do Mindu, 47,60 milímetros. E no Santa Itelvina, 33,3 milímetros. Vale a gente reforçar, antes de encerrar, Karime, que em caso de qualquer ocorrência, ligue imediatamente para o número 199, esse é o Disque Socorro da Defesa Civil, onde eles vão, né, lhe direcionar, vão encaminhar o Corpo de Bombeiros para que tudo corra da melhor maneira possível. Karime e Carlão. Muito obrigada, Nathalie Moraes. É importante também que a pessoa veja que qualquer situação de trincou a parede ou acha que a estrutura não vai aguentar, tá pensando, é melhor sair de casa. Exato, né, Carlão? Pega aí as pessoas, as crianças, pega todo mundo de casa, alguns documentos, os documentos mais importantes, e sai de casa. Melhor prevenir. É melhor prevenir, exatamente, porque a água é terrível, né? De uma hora para outra tudo pode desabar, então é melhor em qualquer, se você tiver alguma desconfiança, se está chovendo muito, a água começou a invadir a sua casa, é melhor, vai pedir ajuda de um vizinho, sai de casa, melhor do prevenir mesmo, não é, Carlão?
Sem dúvida. Nathalie, valeu. Boa noite. Boa noite. Agora 6h17, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, apesar de tanta chuva em 2023, todos os 9 países da Bacia Amazônica registraram os menores volumes de chuva em mais de 40 anos para os meses de julho e setembro, o que aponta a pesquisa. A pesquisa, inclusive, é do Centro Científico da União Europeia. Exato, Carlão. E aqui no Amazonas, por exemplo, as chuvas variaram de 100 a 350 milímetros abaixo do normal, o que corresponde a cerca de metade do esperado para a região. O quadro afetou as cabeceiras dos rios Solimões, Purus, Jaruá e Madeira. Juruá e Madeira, e na região centro-sul aqui do estado do Amazonas, até os países mais ao sul da floresta, Peru e Bolívia. Legal, 6h18 em Manaus, e o Amazonas fechou o ano de 2023 com quase 20 mil queimadas, segundo o levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE. De acordo com o levantamento, até novembro, o estado contabilizou 19.580 focos de calor. E com isso, o ano de 2023 já é o segundo pior em relação às queimadas no Amazonas desde 1999, quando o INPE começou a fazer o monitoramento. O ano que mais registrou queimadas no estado foi em 2022, com 20 mil focos de calor. Agora 6h18 em Manaus. Olha, o navio norte-americano atraca em Manaus com quase 1.000 turistas que decidiram passar o Natal aqui na capital do Amazonas. O transatlântico é o primeiro a atracar no Porto de Manaus depois de 3 anos. Sejam bem-vindos, Exato, né, exatamente. Sejam muito que bem-vindos. Bom, desde 2020, Carlão, os navios ficavam ancorados no Rio Negro. Era preciso uma outra embarcação ir para trazer os visitantes até a margem aqui, né? Vamos acompanhar os detalhes desse assunto agora com Jané Araújo. Depois de amargar com a pior seca dos últimos 121 anos, o Amazonas retomou a temporada de cruzeiros nesse domingo, véspera de Natal. O navio Seven Seas Marinor atracou na capital na manhã desse dia 24 de dezembro, com 1.224 pessoas a bordo, a maioria norte-americana. A embarcação saiu de Miami, nos Estados Unidos, com 779 passageiros e 445 tripulantes, e é o 5º navio da temporada de cruzeiros 2023-2024. O navio Seven Seas é o primeiro a atracar no flutuante das Torres, no Porto de Manaus, depois de 3 anos. Desde 2020, os navios ficavam ancorados no Rio Negro e era preciso outra embarcação para trazer os visitantes até a margem. Para a empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, o retorno da atracação dos navios proporciona maior comodidade para o desembarque dos turistas. O Seven Seas Marinor é o último navio de cruzeiro que faz parte da temporada previsto para atracar em Manaus esse ano. Até o momento, 4.827 turistas de todas as partes do mundo já visitaram o Amazonas na temporada que iniciou em outubro desse ano e encerra em abril do ano que vem. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora vamos falar de oportunidade de emprego. É que a Prefeitura de Novo Airão, em Novo Airão, na região metropolitana de Manaus, abriu hoje as inscrições de concurso com mais de 400 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, Carime. Carlão, olha aí. Boa. Os interessados podem se inscrever no site do Instituto, que é o Mercabá, com H no final, e o Merca com K, letra K. Mercabá. Mercabá. Boa. E com H no final, tá? Que é a banca organizadora do concurso, vai até o dia 5 de fevereiro de 2024. Se inscreve até o dia 5 de fevereiro de 2024, claro. A data de inscrição, a taxa de inscrição varia de acordo com o cargo. O concurso também permite a solicitação da isenção do pagamento da taxa de inscrição por pessoas inscritas no cadastro único e outros critérios. Os pedidos podem ser feitos de 2 a 12 de janeiro de 2024.
2024, também pela internet. Legal, e olha só, as provas serão realizadas nos dias 17 e 18 de março, no período da manhã e à tarde, a depender do cargo. O concurso terá 3 etapas. A primeira etapa para os cargos de nível fundamental incompleto, nível médio completo, técnico e nível superior, com provas objetivas de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório, prevista para os dias 17 e 18 de março de 2024. E a segunda etapa é somente para os cargos de nível superior, com avaliação de títulos de caráter classificatório. A entrega dos documentos acontece exclusivamente pela internet. A terceira etapa é o teste de aptidão física para cargos de guarda municipal masculino e feminino. É uma etapa eliminatória e classificatória e está programada para o dia 5 de maio de 2024. 18 horas. Para 6h22, pesquisa Poder Data publicada no site Poder 360 aponta que os nortistas são os mais críticos aos governadores, hein? Atenção, 37% dizem que o desempenho do chefe do executivo estadual é ruim ou péssimo. A avaliação negativa cai para 25% nas regiões sul e nordeste, 21% no sudeste e 13% no centro-oeste. Ou seja, Carlão, os governadores aqui da região norte receberam as piores avaliações aí no levantamento, né? A pesquisa foi realizada no período de 16 a 18 de dezembro deste ano, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 244 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Olha só, ao fim do primeiro ano de mandato, depois das eleições de 2022, a avaliação que os eleitores fazem dos governadores de seus estados oscilou desfavoravelmente. Hoje, 31% declaram que o trabalho de seus respectivos governadores é bom ou ótimo. Em dezembro de 2022, a taxa era de 35%. Bom, e há menos de 10 meses para as eleições municipais, o primeiro turno está previsto para o dia 6 de outubro de 2024. A avaliação que os eleitores têm sobre o trabalho dos prefeitos indica melhora em relação aos levantamentos anteriores. 1/3, ou seja, 34% do eleitorado, diz que o desempenho dos chefes municipais é bom ou ótimo. A taxa oscilou 2 pontos percentuais para cima desde dezembro do ano passado, a última vez que a pergunta foi feita, e atingiu o maior valor desde fevereiro de 2021, quando também registrava 34%. A maior parte do eleitorado, ou seja, 43%, entretanto, diz que o trabalho da prefeitura de sua cidade é regular. Outros 2 em cada 10 brasileiros avaliam que o desempenho do chefe do executivo municipal é ruim ou péssimo. A avaliação negativa está em trajetória de queda desde março de 2022, quando registrava 31%. De lá para cá, caiu 11 pontos percentuais. Mix. Olha só, pescadores aqui do Amazonas estão pedindo mudança na data do período defeso. Eles afirmam que a seca histórica afetou a biodiversidade dos rios, hein, Karine? Então, Carlão, ainda segundo os pescadores, as consequências da seca dos rios deste ano podem se estender pelos próximos 3 anos, como explica Rodrigo Soares. A seca histórica causou um colapso na biodiversidade amazônica esse ano. No pico da seca dos rios, milhares de peixes morreram sem oxigênio. As mortes dos pescados foram registrados em vários municípios amazonenses. E de acordo com a Federação dos Pescadores do Amazonas, acredita-se que as consequências da seca dos rios desse ano podem se perdurar pelos próximos 3 anos. Segundo o pescador Manuel Albuquerque, a reprodução das espécies foi afetada pelo baixo nível das águas. Todas as bacias de nossos lagos, ou quase a sua totalidade, sofreram perdas imagináveis. E isto, com certeza, para que haja um repovoamento daquilo que nós tínhamos até então, nós vamos levar em torno de 2 ou 3 anos, se soubermos fazer o dever de casa agora, neste momento. A preocupação com o futuro da pesca no Amazonas fez os pescadores sugerir a antecipação da data do período defeso, que começa em novembro de cada ano.
O objetivo? Dar mais proteção às espécies que foram afetadas pela forte estiagem. No Amazonas, o calendário do período defeso muda de acordo com o peixe. E a Federação dos Pescadores do Amazonas quer uma data única, começando em outubro, como afirma o presidente da FEPESCA, Valzenir Falcão. Em outubro para novembro, o peixe já está ovado nessas calhas do Purus, nessa calha do Solimões, na calha do Madeira. Todos esses rios que tem a maior produção de pesca, de pescado que é trazido para o comércio em Manaus, o peixe lá nas altas calhas desse rio já estão ovados. Então a ideia seria tirar ele do dia 15 de novembro, né, o defeso, e trazer para o dia 1º de novembro ou 30 de outubro, por aí assim, e levando até o começo de março. A solicitação de antecipação do período defeso vai ser analisado pelos Ministérios da Pesca e do Meio Ambiente. Não existe um prazo para a análise ser feita e nem uma resposta definida, como explica Henrique Arakawa, gestor do Ministério do Meio Ambiente. A gente analisa a biologia das espécies para a gente conseguir que tenha uma sustentabilidade, que aquela espécie, que aquela comunidade de peixes, ela consiga se manter para o ano seguinte, o pescador consiga pescar e no ano seguinte ele consiga pescar novamente. Enquanto a mudança não acontece, o período defeso segue de novembro a março de cada ano. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h28, lembrando, hein, tá valendo a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592. E detalhe, hein, hoje nós estamos recebendo as mensagens de Natal dos nossos ouvintes, né, dos nossos acompanhantes, de quem está conosco durante todo o dia aí, né, Karime, acompanhando 18 horas, nossos queridos ouvintes. Exatamente, né? Para quem acompanha aqui com a gente, para os nossos, né, tá nossos ouvintes queridos, né, Carlão? É isso aí, vamos ouvir inclusive as mensagens aí da Marlene, da Cidade Nova, e da Camila Leão, que mora inclusive em Flores. Vamos lá, Marlene e Camila. Olá, programa 18 horas, estou passando aqui para desejar um Feliz Natal para vocês, com muitas bênçãos, muita energia boa, positividade, que o Papai do Céu ilumine e abençoe todos vocês aí, e um próspero ano novo, que ano que vem tenham mais notícias, mais acontecimentos para vocês estarem passando pra gente aqui todos os dias. Um beijão. Olá, eu sou a Marlene, eu venho aqui desejar um Feliz Natal para todos os manauaras e um próspero ano novo, que todos tenham o seu sonho realizado em 2024. 18 horas. Olha aí, legal, muitíssimo obrigada, gente. Ó, e tem mais um chegando aqui do YouTube, tá? O Emerson Moreira, ele manda um Feliz Natal a toda a família do 18 horas. Bacana. Muitíssimo obrigado, um Feliz Natal para todos vocês que participaram também, tá? Valeu. E mandem mais, né, Carlão? Sem dúvida, estamos aguardando. Valeu, Camila Leão, valeu, Marlene, da Cidade Nova, Camila lá de Flores, e também o Emerson Moreira participou agora pelo YouTube. Participe também, o nosso WhatsApp é o 994887592. 18 horas. Olha só, ainda daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas, fique ligadinho aí. A venda de passagens fluviais caíram drasticamente por causa da maior seca das últimas décadas. É o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. E agora, hein? Agora é conferindo a previsão do tempo. É tempo e temperatura para amanhã, terça-feira. E é com ela, hein? Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Para esta terça-feira, dia 26 de dezembro, segundo o Clima Tempo, a previsão é de sol com muitas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista de 25 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 63% e 99%. Mix. Legal, Karime, 6h30, e os nossos ouvintes estão com tudo aí participando. Olha aí que bacana, valeu. É isso aí, gente. Obrigada, participem mesmo. Ó, vamos lá, vamos ouvir mais mensagens de fim de ano pra gente. Essa é da Priscila Negreiros, da Praça 14, e da Sara, lá da Cidade Nova. Vamos ouvir. Valeu. Oi, pessoal, Feliz Natal pra galera do programa 18 horas da Rádio Mix.
Um abraço forte, muitas bênçãos, cheios de realizações e que 2024 venha cheio de novidades para todos nós. Um beijo. Eu sou a Sara, eu desejo um Feliz Natal a todos, boas festas e muita saúde, muita alegria e muita paz. 18 horas. Legal, os nossos ouvintes aí, Karime, conosco participando, hein? Valeu, Zaço, ótimo Natal pra todos e continue participando, né, Carlão? Manda mensagem pra gente. É a Priscila e a Sara, valeu aí vocês. 994887592. 18 horas. Olha aí, os efeitos da maior seca das últimas décadas ainda são sentidos, hein? Inclusive na venda de passagens fluviais, que caíram drasticamente desde que as águas começaram a descer, Karime. Pois é, Carlão, olha, e nem nesse período aí de fim de ano animou as pessoas a encararem uma viagem de barco para os municípios do interior do Amazonas. Vamos conferir mais informações agora na reportagem de Nathalie Moraes. Os efeitos da maior seca das últimas décadas ainda são sentidos, inclusive na venda de passagens fluviais, que caíram drasticamente desde que as águas começaram a baixar em todo o Amazonas. Nem o período de final de ano motivou os amazonenses a encararem uma viagem de barco pelos nossos rios para os municípios do interior aqui do Amazonas, como explica o vendedor de passagens, Anderson Moreira. Nós tivemos uma baixa muito grande, né? Devido os passageiros não quererem viajar, devido da seca que foi muito grande, né, em todo lugar do nosso estado do Amazonas, e ficaram com medo, entendeu? De embarcações virarem, ficar encalhada de dia ou mesmo à noite, né? Que é muito perigoso. Com a subida dos rios aos poucos, a navegação vai se estabilizando em todo o Amazonas. Mas por conta da estiagem severa, os rios da bacia amazônica estão enchendo de maneira lenta. A cheia do Rio Negro, por exemplo, está abaixo da média para o período, como afirma a Jussara Cury, que é pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil. Ainda estamos abaixo da faixa da normalidade aqui para Manaus, que seria aquele 85% dos casos, e com subidas na ordem de 20 centímetros diários, mas com tendência à recuperação e à normalidade nas próximas semanas. Para se ter a normalidade, é preciso ter uma combinação de fatores, incluindo a incidência de chuvas nas cabeceiras do rio. Segundo Jussara Cury, no Alto Solimões, as cordilheiras dos Andes já influenciam a enchente na região de Tabatinga, que fica à tríplice fronteira do Brasil, Peru, Colômbia, como afirma a pesquisadora. A estação de Tabatinga, que fica no Alto Solimões, é um dos postos que já está na fase considerada de normalidade, em razão das subidas dos últimos dias e das chuvas concentradas ali na região dos Andes, para os rios que contribuem para os Solimões. A enchente abaixo da média para o período pode indicar que em 2024, nós amazonenses podemos não sofrer tanto com a subida das águas, já que podemos não ter uma cheia severa. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 34 minutos, e vamos ouvir mais uma mensagem de Natal dos nossos ouvintes, Carlão. Legal. Dessa vez essa é do Carlos Kleber Júnior, lá da Cidade Nova. Alô, Kleber. Feliz Natal e próspero ano novo para vocês das 18 horas da Rádio Mix. Tamo junto ainda em 2024, hein? Tudo de bom para vocês, hoje e sempre, hein? Um abraço, sou fã de vocês. 18 horas. Valeu, Kleber, tá aí um fã, hein, Karime? Olha aí, temos muitos fãs, Carlão. Tá pensando o quê? Valeu, Zaço. Valeu, Kleber. Ligue também 994887592. Mix. 6h35, e enquanto o Brasil esclarece apenas 1 em cada 3 homicídios nos últimos 7 anos, o estado do Amazonas não divulgou nenhum dado sobre os crimes não solucionados no estado no período. Então, Carlão, segundo os especialistas na área de segurança pública, o Amazonas tem crescido sistematicamente no ranking entre os estados mais violentos do país. Vamos conferir melhor esses dados agora na reportagem de André Meirelles.
As investigações sobre crimes contra a vida ainda são insuficientes no Brasil. Segundo o levantamento do Instituto Sou da Paz, apenas 35%, ou seja, 1 em cada 3 dos 40 mil homicídios dolosos, quando não há intenção de matar no país, ocorridos em 2021, foram esclarecidos. O número é apenas 2% maior do que o registrado em 2020, quando 33% dos casos foram solucionados. O resultado mostra que houve mudanças significativas no esclarecimento dos homicídios no Brasil desde 2017, que foi o início da série histórica. Dos 16 estados brasileiros que fazem parte da pesquisa, o Amazonas não forneceu os dados para comparação entre os indicadores de esclarecimentos de homicídios, com o fato de o Brasil possuir a terceira maior população carcerária do mundo. Para o professor e sociólogo Luiz Antônio Nascimento de Souza, o Amazonas não entrou na pesquisa de crimes não solucionados pelo fato do estado não ter estatística e dados elaborados pelo governo estadual. O governo do Amazonas, ele não é único, infelizmente, ele não tem estatísticas, ele não tem dados, então ninguém sabe o que acontece. Você pergunta para o governo do estado, por exemplo, no máximo que ele consegue te dizer é a idade e o sexo das pessoas envolvidas no crime. Mas se você perguntar, por exemplo, qual é a cor das pessoas, né? Qual a religião, qual o local, qual é o momento que usou, qual foi a arma, que tipo de arma que foi utilizado, qual é os discursos desses criminosos, a polícia não sabe te dizer. E como ela não sabe, você não consegue planejar e não consegue pensar nacionalmente uma política nacional de segurança pública, porque os governos estaduais não dão essas informações. Ainda segundo o sociólogo Luiz Antônio, a ausência de política de segurança pública e de um departamento de estatística com informações qualificadas tira da sociedade a possibilidade de enfrentar a violência no estado. A ausência de uma política de segurança pública em que dê conta um departamento de estatística com informações qualificadas tira da sociedade uma possibilidade de enfrentar a violência e também para monitorar e avaliar o comportamento do governo. Por exemplo, o estado do Amazonas tem crescido sistematicamente nos últimos 5, 8 anos no ranking entre os estados mais violentos do país. E a gente não sabe por que esse estado está ficando mais violento. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Ora, 6 horas e 38 minutos, você no melhor mix do Brasil e em Eurunepé. Policiais civis prenderam em flagrante um homem e uma mulher, ambos de 30 anos, por cárcere privado, lesão corporal e abandono de incapaz contra um filho e enteado, uma criança de 10 anos. A prisão ocorreu na rua da Granja, bairro de Aparecida, naquele município. E o Conselho Tutelar do município recebeu uma denúncia de tortura contra a criança e repassou as informações para os policiais. Foi assim que aconteceu. A criança, segundo a polícia, era mantida trancada numa casa de cachorro em condições insalubres, sem alimentação e possuía diversas marcas de agressões pelo corpo. Testemunhas relatam que as situações eram frequentes e que a criança ficava trancada no local porque a madrasta não queria ela, a criança, junto com o casal. Segundo o investigador Gonzaga Rezende, o menino foi resgatado e encaminhado para o Conselho Tutelar com o apoio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS, para ter os devidos cuidados e apoio social. O pai e a madrasta foram presos. 6h39 agora. Mix. Olha, a utilização de arma de brinquedo nos crimes de roubo oferece grave ameaça à vítima, sim. Essa é a tônica de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça divulgada na semana passada. Exato, e o julgamento gera consequências para quem for condenado, porque ele impede a substituição da prisão por alguma pena alternativa. 18 horas. Legal, Karime, olha só, tem mais participação, tem mais ouvinte participando conosco aqui no 18 Horas, mandando mensagem, hein? Valeu, vamos aí ouvir agora mais uma mensagem de Natal dos nossos ouvintes. É o Edson e a Sofia. Vamos lá, Edson e Sofia. Quero desejar a todos da Rádio Mix um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
um 2024 de muita paz e prosperidade para todos vocês. Salve, Feliz Natal. Oi, eu sou Sofia e um Feliz Natal para todo mundo e um próspero ano novo. 18 horas. Legal, hein, Karime? A gente escutou o Feliz Natal de Edson Sobral, lá do Petrópolis. Valeu, e da Edson. Sofia. Gente, valeuzaço. Continue mandando, Sofia, né, Carlão, as mensagens. É o 994887592, à sua disposição em 6h41. Mix. Olha, dados do Censo 2022 divulgados na semana passada pelo IBGE revelam que o número de brasileiros que se declaram pardos é maior do que de brancos pela primeira vez desde o início da série histórica, iniciada em 1991. Carlão, e aqui no Amazonas não é diferente. Mais da metade da população, 69,56%, se considera parda. Logo depois vem a população que se considera branca, 23%. A repórter Nathalie Moraes traz pra gente mais detalhes a respeito desse censo de 2022. Vamos conferir. O município de Boa Vista do Ramos, do interior aqui do Amazonas, é a cidade do Brasil com a maior proporção de pessoas autodeclaradas pardas. A taxa no município é de 92,7%, segundo um recorte do Censo 2022, divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o IBGE, pardo é a pessoa que se identifica com a mistura de duas ou mais opções de cor ou raça, incluindo branca, preta, parda e indígena. Em todo o país, 45% da população se considera parda. Aqui no Amazonas, esse número chega a 69%. O estado também possui 2 das 3 cidades brasileiras com as maiores proporções de índios do Brasil. São eles os municípios de Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira. Esses dados foram apresentados pelo superintendente do IBGE aqui no Amazonas, José Mendes. O Amazonas lidera em número de pessoas que se autodeclararam indígenas. Além disso, Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga são os 3 municípios com o maior número de pessoas indígenas do país. No estado, Apuí, Envira e Manaus possuem os maiores percentuais de população branca. Já Boa Vista do Ramos, Urucará e Inhamudá possuem as maiores proporções de pessoas da cor parda. Ijapurá, Apuí e Barreirinha possuem a maior taxa de pessoas pretas. Já Manaus desponta na 4ª colocação na lista entre as capitais brasileiras com a maior quantidade de pardos aqui do Brasil. Em números absolutos, os dados apontam que 69% se declararam dessa cor. São 1,4 milhões de pardos somente aqui na nossa capital. Os resultados do censo também mostram que 2.939 municípios, ou seja, 52,8% dos municípios brasileiros, possuem mais da metade de sua população autodeclarada parda. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A entrada de mercadorias na área da Suframa movimentou quase 47 bilhões de reais até outubro desse ano, hein, Karime? Carlão, e a previsão da Suframa é de que até o fim do ano os valores ultrapassem os 50 bilhões de reais. Vamos aos detalhes agora com Diné Araújo. Os números disponibilizados pela Suframa, Superintendência da Zona Franca de Manaus, correspondem ao período de janeiro a outubro de 2023 e apresentam valores de 46 bilhões 940 milhões de reais. Esses valores são referentes aos protocolos de ingresso de mercadoria nacional, os chamados PINs, na área de abrangência da Suframa, composta pelos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. Para a Superintendência da Suframa, os números reforçam a importância da manutenção dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus por contribuírem positivamente com a economia dos estados que integram a área de abrangência da autarquia. Segundo o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, até o fim do ano, os números devem ultrapassar os 50 bilhões de reais. Na última quarta-feira, o Senado concluiu a votação
do prolongamento, da prorrogação da vigência dos benefícios fiscais da Amazônia Ocidental. Isso vai agora até 2073. Quer dizer que continuarão incentivadas todas as áreas de livre comércio do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e também do Amazonas. Isso importou este ano, deverá atingir a marca de 51 bilhões do faturamento com relação a internamento de mercadorias. Evidente que essa dinâmica acarreta efeito direto na economia desses estados, visto que o Amazonas, por exemplo, importou em 51%, Rondônia 89% do movimento comercial, Roraima 95%, o Amapá chega a 96% com relação à internação de mercadorias e o Acre 88%. São números relevantes para a economia desses estados, portanto. O Amazonas foi o estado com maior valor de internamento registrado até outubro, 29 bilhões e 700 milhões de reais movimentados na aquisição de mercadorias nacionais incentivadas. Além disso, o Amazonas é o único estado no qual a dinâmica de internamento se concentra em duas atividades: a indústria, que representa 44,5% ou mais de 13 bilhões de reais, e o comércio, responsável por 51,9% de participação, o que equivale a quase 15 bilhões e meio de reais. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h47, vamos ouvir mais uma mensagem de Natal, e essa é da pequena Louise, de 2 aninhos. Olha que bacana, Louise e Ariane. Vamos ouvi-las. Oi, sou a Louise. Eu quero desejar que Feliz Natal pra você! Olá, eu sou a Ariane Araújo e quero desejar um Natal de muita paz, muito amor, muita união, muita felicidade para todos que estão ouvindo a Rádio Mix e o programa 18 horas. Feliz Natal! 18 horas. Show de bola, galera. Que linda, gente. Que bonitinho. Aquele dia 25 com família, com criança. É tudo demais. É tudo de bom, né, Carlão? Sim, demais. Valeu aí a Louise, né? E a Ariane Araújo. Continue mandando você também a sua mensagem de fim de ano pra gente aqui do 18 horas. Valeu. 488-7592. Mix. Olha, o Brasil lidera o número de casos de dengue no mundo com 2,9 bilhões de registros em 2023. É ruim. Os números são da Organização Mundial da Saúde, Karime. Poxa vida, os casos, Carlão, aqui do Brasil, são mais da metade dos 5 milhões registrados mundialmente. A Organização Mundial da Saúde chamou a atenção para a doença que tem se espalhado para países onde historicamente não circulava. Mix. Legal, Karime, olha só, e este ano nós teremos aí o primeiro Réveillon ao lado do Teatro Amazonas, com atrações musicais, show pirotécnicos, contagem regressiva para a virada do ano e uma estrutura que promete grandes surpresas ao lado do teatro, hein? Primeiro Réveillon do Largo, no Centro Cultural Largo de São Sebastião, domingo, dia 31, Karime. Claro, passagem de ano, né, Carlão? Olha aí, 31 para primeiro. O evento vai entrar para o calendário oficial do governo do estado. As boas-vindas a 2024 também comemora os 127 anos do Teatro Amazonas. Boa. O evento reúne a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e outras secretarias do governo do Amazonas, e está previsto o envolvimento de mais de 100 artistas que vão se revezar no palco que será montado na Rua José Clemente, ali na lateral do Teatro Amazonas. Mais de 10 atrações, inclusive, hein? Bacana. Vão se apresentar das 6 da noite até as 4 horas da manhã, direto, em quase 12 horas. Vai bater 12 se brincar, passando por diversos ritmos, incluindo samba, pagode e boi bumbá. Telões serão espalhados pelo entorno do Largo de São Sebastião, permitindo que o público de diferentes pontos assistam tanto os shows quanto a contagem regressiva. É bacana, tendo como pano de fundo o centenário Teatro Amazonas, hein, Karine? Maravilhoso. Show. Lembrando que na Ponta Negra também acontece, né, a festa da virada de ano da prefeitura, tradicional já, vai ter
vai ter esse ano 8 atrações que já foram confirmadas. Joelma, Kevin Ocris, Dorival Dantas, Eduardo Costa, JM Puxado e DJ Aranda foram os artistas escolhidos para embalar o público que vai prestigiar aí a virada do ano lá na Ponta Negra. Se apresentam, além desses, né, todos eles, e para o público evangélico, a Prefeitura de Manaus está trazendo as cantoras Cassiane e Fernanda Brum com muito louvor e adoração para a festa que vai ser realizada no dia 30 de dezembro, esta agora, né, pessoal, a virada evangélica, né, do dia 30 de dezembro, lá na Ponta Negra, a partir das 7 da noite. Legal, na Ponta Negra e no Centro Cultural, Largo de São Sebastião, inaugurando aí no Teatro Amazonas. 6h50. Mix. E chegou a hora da gente conferir os bastidores, os assuntos dos bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink. Eita! Com Cíntia Blink, travou aqui. Cíntia, é o seguinte, a ex-senadora Vanessa Graziottini, do PCdoB, vai assumir o comando da organização do Tratado de Cooperação Amazônica, entidade que reúne 8 países da região. Quando é que é a posse, quais são as funções e procede, é isso mesmo, Cíntia? Ex-senadora Vanessa Graziottini, boa noite, Karime, boa noite, Carlão, e Feliz Natal para todo mundo que está ouvindo a gente. Então, ela não entra muito na pauta, né? Então a gente está trazendo aí a ex-senadora Vanessa Graziottini por conta dela assumir justamente o comando do OTCA, como disse a Karime, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que reúne aí uma série de países. Ela foi eleita para esse mandato de 3 anos, que vai ser que foi realizada em 23 de novembro aí, para tomar posse como diretora executiva, substituindo Carlos Lazari, que ocupa o cargo desde 2019. Ele foi embaixador do Brasil no Peru e no Equador. Foi fundada em 1995, a OTC é formada por Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A entidade, ela atua assim como em atividades ligadas ao meio ambiente, à questão indígena, assuntos comuns para esses países, né? Saúde, ciência e tecnologia, enfim. A organização tem uma secretaria-geral, que é auxiliada por 2 diretores, executivo e administrativo. Em agosto, o Brasil sediou a cúpula da OTC em Belém, no Pará. Karime, Carlão. Legal, hein, Blink? Olha só, Blink, deputados estaduais querem manter teto salarial de mais de 37 mil, já julgado, inclusive, inconstitucional para os servidores públicos municipais em todo o estado. Explica aí pra gente em detalhes essa situação, Cíntia Blink. Carlão, essa eu vou te explicar, mas eu fiquei que nem aquele meme da Nazaré pra entender, sabe? Eita! É difícil. Seguinte, tem gente que ganha muito bem na Prefeitura de Manaus, que são os auditores, né? Normalmente são os auditores ali da Secretaria de Finanças, que ganham o teto. Teto esse que bate quase 40 mil, né? 37.589,96. Só que a PGR, Procuradoria-Geral da República, tá dizendo que é o seguinte, não pode ganhar esse salário, porque o máximo que é possível receber de remuneração, o servidor, é o de prefeito da cidade em que ele tá. Se for seguir essa lei, quem tá recebendo esse tetão aí vai receber 27 mil. Então sai de 37 mil e tanto para 27 mil. E tá rolando, o STF já falou, sim, tem que baixar, é inconstitucional. Só que agora cabe aos deputados estaduais fazerem uma nova lei dizendo que tem que baixar. Só que os deputados, eles estão deixando isso quieto, sabe? Depois eu olho isso, e aí o Ministério Público está cobrando essa redução. E os deputados estão dizendo que está esperando o julgamento de todos os recursos dessa ação direta de inconstitucionalidade para poder agir. E nessa espera, o que eles estão querendo que aconteça? Que o tempo passe, a remuneração do prefeito cresça, porque naturalmente ela vai aumentando com o tempo, para que essa diferença não fique tão grande. Então, não baixa para 27 mil, baixa para um pouquinho mais, porque aí o prefeito vai ganhar mais. Então, os deputados estão fazendo um certo corpo mole, esperando que aumente o salário do prefeito, para que o impacto para o servidor final não seja assim tão grande. Enfim, eu falei que era enrolado. Não, mas a gente entendeu.
Cíntia, agora estamos em Natal, todo mundo postando Feliz Natal, aquelas figurinhas, tudo bonitinho. O que os políticos postaram hoje, Cíntia? Qual foi o que tinha, qual foi a ausência? O que dá para... Qual a leitura que você fez dessas mensagens de Natal? Eu já tive natais mais felizes, sabe? Eita. Eu já tive natais em que eles revelaram mais, eles estão muito quietos. Tá todo mundo postando tão. Sabe, antes eu contava como é que foi luxuoso, que teve carne e tal, que não sei o que. Eu me senti o próprio Léo Dias nesses dias, mas hoje ano eles não postaram. Estão comportadíssimos. Mas postaram olha. só aquela foto oficial com a família, todo mundo de vermelho perto da árvore, assim. Aquela foto... A família Margarina. É, a família Margarina, café da manhã de margarina, né? Exatamente. Agora, teve gente que me chamou a atenção. Por exemplo, o deputado Amon Mandel postou a foto de um gatinho, que é o gatinho Gambiarra, desejando Feliz Natal. Ele mesmo não apareceu dando Feliz Natal. Legal. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, apareceu sozinho, não apareceu com a família, não apareceu, enfim, com esposa, namorada, noiva, nem com filha, nem com ninguém. Postou ele, a imagem dele super institucional, dizendo um Feliz Natal. Governador não, já foi no caminho mais tradicional ali. Roberto Cidade também postou ele com a filha e postou um vídeo em que ele fala Feliz Natal e tudo isso. Não aparece a esposa no vídeo. Mas, fora isso, uma cartilha muito bem seguida ali, sabe? Aquela foto padrão que eles podem ter feito em janeiro do ano passado, porque tava valendo. E a gente não consegue saber quem viajou, quem não viajou, quem... Ninguém tá postando também, né? Ninguém tá postando, tá todo mundo discretíssimo. Olha, seguindo a cartilha aí seguindo muito bem a cartilha, um media training aí da galera dos políticos. Imagina na eleição, já que estão atentos assim isso no Natal. É uma pré-eleição, né? Isso aí já é aquele santinho pré-eleitoral, praticamente. Praticamente, mostrando quem tá com eles, né? Sou de família, enfim, tudo mais. As ausências, né? Na política, sozinha. Tudo é um sinal. Tudo tá certo, então. Obrigada, Blink, pelas informações. Até Obrigada, tô de volta amanhã. Até mais, Cíntia. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, Cid Soares, os jogadores estão de férias, todo mundo de boa, mas as negociações continuam a todo vapor. Aí tem novidades aí no mercado da bola, Cid Soares, tudo certo? A gente sempre tem, né? A gente sempre tem um toque desse para dar. Nós estamos aí há cerca de 20 dias para o início dos campeonatos estaduais de 2024 e os principais clubes do Brasil já anunciaram reforços e novas contratações. Com novos nomes e renovações, o São Paulo, por exemplo, vai passar o ano novo com um time já estruturado. A equipe anunciou a renovação do contrato do Lucas Moura, que foi estendido por mais 3 anos e vai até 31 de dezembro de 2026. Além do Lucas, o tricolor anunciou também a contratação de Luiz Gustavo, volante de 36 anos, que estava no Al Nassr, lá na Arábia Saudita. Luiz é um atleta experiente, com passagens pelo Bayern de Munique e Wolfsburg, além de ter jogado na Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira. A equipe também apresentou o atacante Eric, de 26 anos, que veio do Ceará. Na véspera do Natal, o Sasaki do Amazonas, que recentemente renovou com o clube até o final de 2024, que é o vice-artilheiro entre 4 divisões do Brasileirão com 18 gols, postou uma foto nas redes sociais dele ao lado do Wagner Love, que ele é muito fã e que aparece também dando um sorrisão, segurando a camisa do Amazonas. O que isso quer dizer? Nada, por enquanto, pelo menos. Não quer dizer muita coisa, não. Mas pode ter boas novidades por aí. Bom, ontem o Flamengo anunciou a contratação do uruguaio Nicolás de la Cruz. Eu nem sei se falei certo, Nicolás de la Cruz, que estava no River Plate da Argentina. Uma publicação do Flamengo, lá no X, garante que o de la Cruz é nosso, anunciando o jogador de 26 anos como um presente de Natal para a torcida. Gostou, né, Karime Leão? Corinthians trouxe o zagueiro Raul Gustavo, que retorna de empréstimo aí do Bahia, contratou o lateral esquerdo Hugo e o volante Renelli. O Palmeiras contratou o atacante Bruno Rodrigues e o volante Aníbal Moreno. O Santos vem com o técnico Fábio Carilli. O Cruzeiro contratou o atacante Rafa Silva, o técnico Nicolás Lacarnon e o zagueiro Zé Ivaldo. A Portuguesa contrata o volante Zé Ricardo para a disputa do Brasileirão 2024. Na sexta-feira, o Vasco da Gama anunciou a contratação de Rodrigo Pelaipe, filho do Paulo Pelaipe. O executivo vai trabalhar diretamente com Alexandre Matos no futebol do Cruz Maltino, na montagem do elenco e no dia a dia
do Vasco. Então, dessa forma, ele será uma espécie de supervisor. Corinthians, que é um dos times brasileiros mais ativos no mercado da bola, ainda não anunciou seus reforços para a temporada 2024. É o que temos para hoje, meninos. Valeuzaço, Cid Soares. Karina Saideira, vamos de ouvinte. Vamos conferir agora a participação no WhatsApp do Raul Ramalho, que enviou pra gente aí uma mensagem. Vamos ouvi-lo. Boa noite, Karine, Carlão. Desejo para vocês um ótimo Natal, um feliz ano novo, tudo de bom para vocês aí da Rádio Mix. 18 horas. Valeu, Raul Ramalho. E pelo chat lá do YouTube, Carlão, tem também a mensagem da Priscila Oliveira, que comentou o seguinte: indo pro plantão, ouvindo a melhor de Manaus. Valeu, Rádio Mix. Feliz Natal com Jesus no comando sempre, tá certa. Tudo de bom para você, Priscila Oliveira. Bom trabalho, bom plantão. Valeu, Raul. Grande abraço. Agora 7 em ponto, hein, Karine? 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. É significativo o resultado da última pesquisa Poder Data, apontando que os nortistas são os mais críticos aos governadores. Nada menos que 37% dizem que o desempenho do chefe do executivo estadual é ruim ou péssimo. Um índice bem mais alto que nas regiões sul e nordeste, sudeste e centro-oeste. No índice geral, ao fim do primeiro ano de mandato, depois das eleições de 2022, a avaliação que os eleitores fazem dos governadores de seus estados oscilou desfavoravelmente. A situação não é igual, mas também não é muito boa para os prefeitos dos estados do norte. Há menos de 10 meses para as eleições municipais, a avaliação que os eleitores dizem fazer do trabalho dos prefeitos indica melhora em relação aos levantamentos anteriores. 2 em cada 10 brasileiros, na média, avaliam que o desempenho do chefe do executivo municipal é ruim ou péssimo. Na região norte, o número sobe para 3 em cada 10. Os números mostram que a situação dos governadores é bem mais difícil, principalmente para aqueles que querem ter força como cabos eleitorais nas eleições do ano que vem. Agora 7-2, Karine. Boa noite, gente. Boa Obrigada noite. pela sua companhia. Um beijo. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.